Olá pessoal, Edu aqui e hoje eu vou tratar de um assunto que talvez seja o assunto que eu mais gosto de falar, que é como foi a minha experiência de ser pai depois dos 40 anos. E isso tem sido uma jornada inesquecível. Vamos lá? Bom, primeiro, como é que você chega à conclusão que você quer ser pai depois de uma certa idade e como é que você mudou a sua cabeça, e que foi o meu caso, depois de tantos anos? Porque eu já estava com a minha esposa há mais de 10 anos e a gente tinha acordado em algum momento do passado que talvez isso não fosse o que a gente queria. Mas, de acordo com o aumento das nossas conexões, de forma que a gente tinha já um relacionamento bem estável, bem feliz, tudo caminhava de forma muito tranquila, as carreiras elas seguiam um caminho natural de desenvolvimento, sem muita pressa, sem muita loucura, mas a gente vivendo tranquilamente. Já havíamos nos adaptado ao país novo, né, porque a gente se mudou para a Austrália anos antes e isso já não era mais um empecilho. E um dia esse assunto foi trazido, né, acho que em algum momento que a gente estava conversando, porque eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer até hoje, sair e ficar conversando. Esse assunto veio, que era assim, poxa, e filhos? Será que ainda é uma coisa que não faz sentido e tal? E pela primeira vez, em algum momento, aquilo é, havia mudado, e havia mudado coincidentemente para nós dois. Então a gente começou a fazer um pouco da jornada reversa, né? Porque você, quando decide uma coisa como essa, você tem que primeiro tomar algumas precauções. É natural que, para mim, essas precauções elas eram um pouco mais simples, né? Apesar de eu ser mais velho do que minha esposa, 10 anos, para ela também haviam desafios importantes, principalmente do ponto de vista clínico, né? Para que minimizassem assim os riscos dessa gravidez, tanto para ela quanto para o bebê. Ela nunca havia ficado grávida antes e a gente sabe que isso é um fator de risco, né? Você ter uma gravidez depois dos 35 anos, no caso dela, sendo essa a primeira gravidez. Então a gente foi lá, tomou todos os cuidados tal, e felizmente a gente conseguiu que ela engravidasse e que nosso filho nasceu quando eu já estava com 47 anos. Esse foi um momento do mais misturado e complexo processo de sentimentos que vocês podem imaginar. Né? Uma pessoa que, por um lado, já tinha toda a maturidade para entender os desafios da vida, já tinha visto o de melhor da vida e, lamentavelmente, alguma coisa do pior, e você estava ali para aprender uma série de coisas completamente novas. Né? Você tem que ter o coração absolutamente aberto para isso. E isso foi uma das coisas que me trouxe a primeira grande surpresa. É bom você se manter ativo, aprendendo, querendo se manter ativo, e essa jornada que foi desde a gravidez até o nascimento, ela é uma etapa muito boa para esse aprendizado e para você se perceber realmente com a cabeça boa. Aqui vai mais uma vez o disclaimer de que isso daqui é uma percepção minha, é a minha experiência tendo vivido isso. Né? E como não houve muitos problemas e muitas complicações, graças a Deus, a gente teve essa gravidez primeira muito tranquila. Ela teve, praticamente trabalhou até 2, 3 dias antes do nascimento do nosso filho. E finalmente chegou o dia. Né? No dia eu me lembro dela parada na frente do carro e eu observava ela, praticamente não se via nenhuma diferença no corpo dela, se ela estava de costas. Você só percebia se ela estava de lado e você via a barriga de 9 meses tendo sido a única coisa que havia mudado nela. Mas ela basicamente continuava a mesma pessoa, a mulher linda, o rosto brilhava de uma forma diferente. Eu, graças a Deus, eu tenho o registro dessas imagens, eu tenho foto, eu tenho vídeo desse momento. Eu pedi para ela gravar um vídeo dentro do carro, me falando da percepção dela, da perspectiva dela, do que ela ia estar passando. E isso é muito forte, muito importante até hoje. Junto com isso, a gente chegou no hospital, o procedimento aconteceu, eu tive a felicidade de estar lá e de cortar o cordão umbilical, receber a criança nos meus braços. E aí já foi o primeiro impacto, né? Porque é uma criança tão pequena, numas mãos tão grandes, você se assusta um pouco com tudo.
E aí você vai aprender a lidar com tudo, com o primeiro choro, com a fome, com o não saber lidar com o quanto de comida, de aprender com a primeira vez que vai no banheiro, que faz o xixi, que faz o cocô. E, e a fralda parece para você um negócio de mais alta tecnologia, né? A fralda me parecia muito mais desafiadora do que um computador quântico, né, por exemplo. Então, tudo aquilo vem para a gente de uma hora para outra e você sai ali da maternidade dias depois com o sentimento que agora é contigo, agora é você, né? E basicamente quem mora no exterior tem a mesma experiência, né? Nem sempre a gente tem a possibilidade de ter família, amigos e outro tipo de apoio assim. Então é basicamente o casal. O casal vai cuidar daquilo ali, a gente vai ter que rearrumar as nossas rotinas, a gente vai adaptar, mas isso é talvez parte do processo e mais uma parte boa. Se eu posso dizer que existe uma parte difícil, que não é nem uma parte ruim, é talvez esses sentimentos que você fica de impotência, eventualmente, quando você tenta todo o protocolo de atendimento àquela criança e ela ainda assim ela não se acalma. Né? Basicamente você aprende que a criança estando descansada, alimentada, limpa, relaxada, num ambiente que ela conhece, ela teoricamente ela não teria que estar chorando ou desesperada. Mas essa não é uma verdade absoluta e isso acontece com alguma frequência. O que você tem que aprender é a como lidar com isso e insistir nos processos de acalmar, de levantar, sentar, bota no braço, muda o travesseiro, muda a música, muda a luz, oferece alguma outra coisa, até que a criança vai, caso não esteja doente, obviamente se acalmar e as coisas vão caminhar. Então a gente tem essa mudança de vida que para mim, inicialmente, racionalmente, parecia que o desafio maior seria a questão física, né? Como é que eu vou acompanhar meu filho? Ele vai correr, vai jogar bola, vai fazer não sei o que, eu não vou poder fazer. Mas esse é o menor dos problemas. Você aprende a lidar com isso, você até melhora o seu corpo, né? Eu acho que desde que meu filho nasceu para hoje eu perdi quase uns 10 quilos e você vai perdendo não é porque você precisa ou por qualquer coisa, não. É porque você começa a entender que você vai buscando realmente a sua melhor versão, né? Todos os dias você tem que ir melhorando aos poucos e dentro o melhorar está ali se alimentar melhor, está dormir melhor, porque você fazendo isso você vai estar mais pronto para passar por isso, né? Uma das coisas muito importantes desse processo e que eu não sei se eu fiz o suficiente e peço desculpa se eu não tiver feito, né? É que nem sempre eu perguntei ou eu estava tão preocupado com como a minha esposa estava atravessando esse processo. Isso é uma coisa muito difícil, né? A mulher muitas vezes ela passa por um processo emocional muito mais sério do que o nosso. E enquanto você está lidando com seus próprios sentimentos, você esquece que ali do lado tem a pessoa que você ama muito e que você também precisa estar preocupado com os sentimentos dela, que a vida dela também mudou dramaticamente. Além de que a vida mudou tanto quanto a sua, o corpo dela mudou e independente de que tipo de parto ela teve uma lesão e essa lesão precisa ser curada. Então você tem que estar mais presente, você tem que estar mais com a criança, você tem que deixar ela descansar mais. E eu acho que eu fiz o que eu entendia na época, talvez não tenha feito o suficiente. Então é importante que a gente sempre esteja atento a esse tipo de coisa. Os primeiros anos de receber o meu filho foram esses anos fabulosos, onde você vai ajustando, né, normalmente dentro de casa, as questões de carreira. Então, a partir de uma certa idade, a criança começa a ir para a creche e isso tudo te ajuda, porque você continua dentro da sua atividade profissional. Por outro lado, vai ficando uma saudade, que com o tempo você se acostuma, aquela saudade de não estar com a criança, o tanto que você gostaria. Depois de uns anos, eu posso garantir que você até sente saudade um pouquinho da hora que ela está na creche ou na escola, porque é uma hora que você pode guardar para você. Mas esse misto de sentimentos ele é normal e ele é muito legal. Óbvio que, mais uma vez, esse é o meu sentimento. A coisa foi tão bem, a criança ela se incorporou à nossa vida de uma forma tão intensa, tão maravilhosa, que anos depois, desculpe, resolvemos ter o segundo filho. E aí o mesmo processo, aquela torcida para que tudo fosse da mesma forma.
e 3 anos depois nasceu a nossa filha. E o processo é parecido de alguma forma, mas os indivíduos são completamente diferentes. E talvez é nisso que esteja a grande beleza do processo. Imagine que tem muita gente que me pergunta, né, o que é isso aqui que eu carrego no braço, né, essas duas fitas. E essa daqui, mais antiga, ela é a fita que o hospital me deu para que eu pudesse visitar meu filho sem ter que passar pela recepção toda hora e me identificar. E essa segunda é da minha segunda filha. E para não ter que passar pelo mesmo protocolo, a gente teve a felicidade, a sorte de fazer tudo no mesmo hospital. E isso foi positivo, porque a gente terminou não tendo que aprender alguns processos, a gente já sabia. Depois que você tem 2 filhos, que você já tem mais de 50 anos, no meu caso, minha esposa não, você tem todo aquele processo de que você vai incorporar aquelas pessoas ao seu dia a dia, né, aqueles indivíduos. E realmente é como eu falei, são demandas diferentes, são coisas diferentes, e você vai ali fazendo o seu melhor. O grande problema é isso, eventualmente a gente se culpa muito, porque a gente acha que a criança não está completamente feliz ou satisfeita ou atendida, é um problema nosso. Não, às vezes é uma questão de uma demanda dessa criança que não é possível de ser atendida, e você tem que aprender com isso, a lidar com essas circunstâncias, por mais que isso doa, né? Hoje em dia eu vivo com um sentimento eventualmente mais paradoxal de todos, né? Que é aquele de você eventualmente ter que dar uma bronca na criança, e a bronca, no meu caso aqui, ela aumenta de intensidade de acordo com o risco que a criança está se envolvendo. Então, se ela vai colocar o dedo na tomada, o carão que ela leva é bem grande, né? Se ela está ali subindo num banquinho que pode cair, nada demais, num terreno macio, ela leva uma advertência só para ficar atenta de que aquilo pode acontecer. Mas, para ser franco, na maioria das vezes, quando não há nenhuma grande ameaça, a gente tem que deixar as crianças viverem as experiências delas, tal, e, enfim, cada uma de um jeito diferente. Mas o paradoxo que eu falei é exatamente esse. Eu acho que foi a primeira vez na vida que eu consegui dar um carão ou brigar com alguém sem estar com raiva, né? Você não tem raiva dessas crianças inocentes. Elas são crianças inocentes, são páginas em branco que você vai, obviamente, acompanhando ali o preenchimento dessas páginas. E em algum desses momentos a missão é muito difícil, né? A missão de você orientar, de você dizer, olha, não se aproxima de uma panela quente no fogo e tal, porque são muitos os acidentes domésticos, né, que eventualmente viram uma panela dessa numa criança, e os danos são permanentes muitas vezes. Então você tem que estar atento. Eventualmente o carão ele é muito duro, né? Talvez eu tenha ouvido isso da minha mãe algumas vezes, que o carão tenha doído mais nele do que em mim. E hoje em dia eu digo a vocês o seguinte, não é que doa em mim, mas é realmente um sentimento esquisito, porque eu dou um carão no meu filho, eu estou de cara feia, ou na minha filha, e eu não estou com raiva. Eu não estou com raiva de nenhum dos dois. É meio que a missão. Então, é um aprendizado, talvez eu esteja aprendendo com isso, até às vezes a me comunicar com as pessoas, até às vezes a eventualmente trazer um desafio dentro de um outro relacionamento que eu tenha com amigos, com colegas de trabalho, e que não necessariamente você precisa estar com raiva para que você exponha uma situação que está incomodando. Então, tem sido, na verdade, muito mais um processo de desenvolvimento meu em si, somado a um prazer absolutamente indescritível do que é conviver com as criaturas que você ama. E o filho, para o homem, ele é diferente. Eu acho que quando o filho nasce, para a mulher, é uma coisa que ela veio alimentando ali dentro dela, tal. Talvez esse relacionamento já estivesse um pouco mais composto. Para o pai, na minha experiência, na hora que você olha para aquilo, você aprende a amar. Ou você aprende a sentir uma coisa que você nunca tinha experimentado. E para mim foi isso, né? Hoje em dia, mais do que comprar uma roupa, um carro, uma viagem ou alguma coisa assim,
A coisa que mais me dá felicidade é fazer uma comida que meus filhos gostem. É levar ele para uns lugares e que eu vejo ele sorrindo. E muitas vezes esses lugares são os mais simples possíveis. Eu aprendi que a criança, às vezes, ela gosta mais da embalagem do que do presente. Ela brinca mais com o papel da embalagem do que do presente. E a outra coisa que você aprende é que as melhores coisas da vida, normalmente o dinheiro não compra. Então, essa tem sido a minha vida, a minha experiência, e eu espero estar aqui para passar muito mais relatos como esse, para descrever muito mais como foi a minha vida e a minha experiência, como tem sido com essas crianças, que eu tenho a felicidade de ter comigo hoje, e dizer para vocês que não é para todo mundo, tá? Do mesmo jeito que tem muita gente que, como eu, eventualmente vivesse essa experiência da melhor forma, tem gente que não tem a vocação e nem a vontade e o desejo de ter uma criança. E aí, às vezes, é forçada a ter por uma questão social, porque as pessoas cobram, perguntam quando vai ter o filho e tal. E talvez o pior abandono seja aquele abandono dentro de casa. Então, para que isso não aconteça, as pessoas têm que estar muito certas da decisão que vão tomar e de como vão seguir dentro desse mundo. É um vídeo hoje mais reflexivo, desculpem, mas é um vídeo do coração. É um vídeo que eu sempre vou estar muito feliz quando eu tiver a oportunidade de fazer. Agradeço muito. Se gostaram, compartilhem, se inscrevam no canal e eu espero ver vocês em breve. Grande abraço.